As objeções elas fazem parte de todo o processo de negociação. Então, você vai se deparar ali com situações onde o outro ele coloca uma objeção sobre a sua proposta, onde ele coloca um ponto ali de discordância sobre aquilo. Muitas vezes ele não vai querer aceitar aquela proposta, ele não achou tão interessante. Isso é comum na negociação, a gente tem que saber lidar com isso. Veja, isso é uma questão dada, isso vai acontecer. O outro ele vai expressar dessa forma, ele vai colocar esse fator no meio do processo. Agora você tem que saber lidar com isso. Tem muita gente que no momento que ela sofre uma objeção, que o outro demonstra de certa forma uma contrariedade com o que ela apresenta, a outra pessoa ela encara isso como uma negativa, como olha, não há possibilidade, a pessoa, eu fiz uma proposta e ela não aceitou, ela colocou dificuldades, né? Então assim, não tem como negociar, ou eu não toco mais naquele assunto com a pessoa na negociação, porque olha o que ela fez, ela colocou objeção, meu Deus, né? Eu me esforcei tanto, minha proposta é tão boa. Né? A sua proposta pode ser boa, mas tem que combinar com os russos, né? Outra pessoa tem que entender isso também. Então, assim, se a pessoa colocou uma objeção ali para você, você tem que encarar, a mentalidade que você tem que ter para encarar essa objeção do outro é como uma reclamação, uma mera, um apontamento, né, que ele fez sobre aquilo, não é sobre você. É sobre aquela questão, é sobre a sua proposta ali. Ele colocou como se fosse uma reclamação, ele reclamou. Isso não quer dizer que ele não vai querer negociar com você, isso não quer dizer que que você tem que desistir. A gente tem muito essa mania, isso é uma característica, né, da nossa cognição até. A gente costuma atribuir ali uma pessoalidade, né, a gente costuma caracterizar comportamentos. Então assim, ó, vamos ficar mais claro, ó. Imagina o seguinte, a pessoa ela negou sua proposta. Aí ela nega sua proposta, o que você vai inferir sobre isso? Você vai falar, ó, essa pessoa, sei lá, ela negou porque essa pessoa, sei lá, ela é burra, ela é chata, ela é idiota. Você vai atribuir uma característica pessoal a uma ação que a pessoa teve. É isso que muitas vezes acontece. Então assim, a pessoa não concordou, ela é burra. Cara, então assim, por uma atitude, por uma ação, você já atribui ali um adjetivo para o comportamento da pessoa pela vida inteira, né? E você ainda cobra a coerência disso. Não, ela é burra, ela sempre vai ser burra. Então assim, ela é chata, ela sempre vai ser chata com qualquer pessoa. Então é assim, a gente acaba tendo essa mania, né? Essa questão de atribuir ali essas características, pessoalizar algumas atitudes que a pessoa tem, né? Colocar como se fosse da constituição da pessoa. Então é assim, se ela mostrou uma objeção para você na sua proposta, isso não quer dizer que você não vai mais poder tocar nesse assunto. Isso não quer dizer que, não dá para negociar com ela. Não, pera, ela teve aquela atitude. A gente precisa entender aquilo, né? Qual que é o momento, qual que é a situação que aquela pessoa está passando, como que você expressou isso. São diversas variáveis para você catar e generalizar e falar, não dá para negociar. Então, a questão aqui, a dica é o seguinte: encare uma objeção do outro negociador como uma reclamação, um ponto de discordância e só. A priori só. Você pode investigar isso melhor, mas a princípio só. Então, encare dessa forma e continue negociando com ele, né? Não trate a objeção como um impedimento. A objeção é a sinalização que naquele momento, naquela determinada condição de temperatura e pressão, a pessoa não gostou, não considerou aquilo. Aquilo para ela não foi interessante. É como se fosse uma pequena reclamação. Mas continue a negociação, não leve essa objeção do outro como se fosse o fim do processo de negociação. Então, quando você se deparar com a situação aí da objeção, o outro coloca essa objeção, muitas vezes você sente ali, de certa forma, aí, com a tendência de ir lá e largar a negociação, de não querer tocar naquele assunto, de achar que a pessoa não gosta, não quer. Não, pera, é só um ponto. A gente pode discutir esse ponto. Né? Não leve a questão como uma questão maior do que ela é propriamente dita. É uma objeção, você vai lidar com essa objeção ali de forma assertiva. Então, quando você tiver na situação, surgir as objeções, lembre-se disso e eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito.